Quantas vezes você já se pegou olhando para o amanhã com medo, insegurança e um nó no coração, simplesmente porque não consegue enxergar como as coisas vão se resolver? Talvez seja na área financeira, talvez em um relacionamento, talvez diante de uma porta fechada ou de um diagnóstico médico que chegou como um soco no estômago. Nessas horas, tudo em nós grita: eu preciso ver para crer. Mas a palavra de Deus nos chama para algo muito maior e mais profundo. Andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5 verso 7. Esse versículo, pequeno, mas de uma profundidade imensa, é como um farol em meio à tempestade. Ele nos lembra que a vida com Deus não se baseia naquilo que os olhos conseguem capturar, mas sim na confiança em quem segura todas as coisas nas suas mãos. E é justamente aí que mora o desafio: confiar quando não há respostas visíveis, acreditar quando os cenários dizem o contrário, descansar quando tudo ao redor está em movimento. Vivemos dias em que o medo do futuro é uma epidemia silenciosa. A ansiedade se tornou uma das maiores marcas da nossa geração. Muitas pessoas dormem, mas não descansam, acordam, mas já estão cansadas. O coração está sobrecarregado pelo e se? E se eu não conseguir? E se não der certo? E se a porta não abrir? E se Deus se esqueceu de mim? Talvez você também esteja carregando esse peso agora. Mas o que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5 verso 7 é uma virada de chave poderosa. Nós não somos chamados a andar pelas circunstâncias, e sim pela fé. Isso significa que, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que os sinais não estejam claros, existe um Deus que já foi antes de você, que já preparou o caminho e que não falha em nenhuma de suas promessas. Fé não é negar a realidade. Fé não é tapar os olhos e fingir que os problemas não existem. Fé é reconhecer a realidade, mas escolher crer em uma verdade maior: Deus está no controle. O problema pode ser grande, mas o nosso Deus é maior. A tempestade pode ser forte, mas Ele é o Senhor do vento e do mar. O futuro pode ser incerto, mas Ele já escreveu todos os nossos dias no seu livro, Salmos 139 verso 16. Talvez hoje você sinta que o chão está fugindo dos seus pés. Mas lembre-se, andar por fé é caminhar mesmo quando não se vê o próximo degrau, confiando que Deus vai firmar os seus passos. É como estar em um vale escuro, sem enxergar saída, mas segurando firme a mão daquele que conhece cada detalhe do caminho. E é nesse ponto que precisamos aprender a descansar. Porque quando dependemos apenas do que vemos, a ansiedade toma conta. Mas quando confiamos no que Deus falou, encontramos paz. Jesus mesmo disse em João 20 verso 9, bem-aventurados os que não viram e creram. Ele estava nos mostrando que existe uma bênção especial, um privilégio reservado para aqueles que, mesmo sem ver nada, continuam acreditando no impossível de Deus. Quantas histórias bíblicas poderiam ser resumidas assim? Pessoas que não viam nada, mas que decidiram andar pela fé. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Moisés atravessou o Mar Vermelho com um cajado na mão e um povo desesperado atrás dele. Pedro deu os primeiros passos sobre as águas apenas olhando para Jesus. E você? Qual é a arca que precisa construir, o mar que precisa atravessar, as águas sobre as quais precisa caminhar? A fé é esse convite divino para sair da lógica humana e entrar na dimensão do sobrenatural. Quando você não vê, mas continua confiando, Deus começa a agir em áreas que você jamais poderia alcançar com a sua própria força. E sabe de uma coisa? Talvez você esteja se cobrando porque não consegue controlar tudo, porque não tem todas as respostas. Mas a verdade é que não é o nosso papel ter todas as respostas. O nosso papel é confiar. Quem garante o futuro não somos nós, é Deus. O amanhã pertence a Ele. E se pertence a Ele, nós podemos descansar hoje. Eu sei que não é fácil. Sei que, em muitas noites, o travesseiro se molha com lágrimas de quem gostaria de entender o que está acontecendo. Sei que, muitas vezes, o coração acelera porque a mente não para de criar cenários ruins. Mas é nesse momento que precisamos respirar fundo e lembrar: andamos por fé e não pelo que vemos. Deixe essa verdade entrar no seu coração como um bálsamo. Deus não pediu que você tivesse o controle, Ele pediu que você tivesse fé. Ele não pediu que você tivesse todas as respostas, Ele pediu que você confiasse. Ele não pediu que você enxergasse o amanhã, Ele pediu que você segurasse firme a mão de Deus hoje. E se a sua luta tem sido pesada demais, eu quero te dizer algo importante: você não está sozinho. Deus está contigo agora. O mesmo Deus que sustentou os heróis da fé,
que escreveu novas histórias em páginas que pareciam perdidas, está ao seu lado. E ele está dizendo para você: filho, filha, apenas confie. Eu já estou cuidando do que você não pode ver. Agora, antes de entrarmos ainda mais fundo nessa mensagem, eu quero te fazer um convite especial. Se essa palavra está falando com você, se você sente que precisa ser constantemente lembrado do amor e do cuidado de Deus, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Este espaço foi criado justamente para fortalecer a sua fé, para que você nunca caminhe sozinho nessa jornada. Ao se inscrever, você se conecta a uma comunidade que busca crescer em Deus todos os dias. Assim como você chegou até aqui, outras pessoas também precisam ser alcançadas por essas mensagens. Então, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Quem sabe, através desse simples gesto, você não se torna resposta de oração para alguém. Meu irmão, minha irmã, se existe uma verdade que precisamos guardar no coração é essa: a vida não é feita de certezas visíveis, mas de convicções invisíveis. E sabe o que isso significa? Significa que, quando você anda pela fé, você escolhe acreditar que Deus já está no amanhã, mesmo que hoje pareça tudo confuso. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5 verso 7, andamos por fé, e não pelo que vemos. Essa palavra é um convite a trocar os olhos da carne pelos olhos da fé. Porque a carne só enxerga o caos, mas a fé enxerga a promessa. A carne vê o deserto, mas a fé vê a terra prometida. A carne olha para as portas fechadas, mas a fé vê o Deus que abre caminho no impossível. E talvez você esteja vivendo exatamente esse cenário. Contas acumuladas, saúde fragilizada, relacionamentos machucados, sonhos que parecem adormecidos. Tudo isso é real, não podemos negar. Mas eu quero te dizer uma coisa: a realidade que os seus olhos veem não é a realidade final. A Bíblia diz que Abraão creu contra toda a esperança. Ele olhou para o próprio corpo, já amortecido pela idade, e para o ventre de Sara, já avançada em anos, e mesmo assim, decidiu acreditar no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é andar por fé. Isso é confiar quando não há nada aparente para segurar. Sabe por que muitos desistem? Porque querem provas visíveis antes de dar passos. Mas a fé não funciona assim. Fé é caminhar sem mapa, mas confiando no guia. Fé é colocar o pé no mar, crendo que as águas vão se abrir. Fé é semear hoje, mesmo sem ver ainda o fruto brotando da terra. E eu sei, não é fácil. O medo vem, a ansiedade bate, a mente fica confusa. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar: a fé não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe acreditar. Você escolhe descansar. Você escolhe dizer: Deus, eu não sei como, mas eu sei que tu podes. E agora, antes de continuarmos essa reflexão, eu quero te conduzir a uma oração profunda, para que essa fé seja fortalecida no seu coração. Uma oração que vai restaurar sua confiança e te alinhar ao propósito de Deus. Senhor meu Deus e Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti com toda a sinceridade da minha alma. Eu sei que os meus olhos humanos muitas vezes só enxergam os problemas, as impossibilidades e os medos. Mas hoje eu quero declarar que a minha vida não será guiada pela visão carnal, mas pela fé no Teu poder. Senhor amado, eu entrego nas Tuas mãos todas as áreas da minha vida que me trazem incerteza. Eu coloco diante de Ti os meus sonhos, os meus projetos, as minhas preocupações e até mesmo os meus medos. Eu reconheço que sozinho eu não consigo, mas sei que com o Senhor eu posso todas as coisas. Senhor, me ajuda a confiar mesmo quando não vejo nada acontecendo. Me ensina a descansar no Teu tempo, a esperar na Tua promessa e a andar pelos caminhos que Tu já preparaste para mim. Que eu não seja guiado pelas aparências, mas pela Tua voz. Senhor, eu peço por cada pessoa que também está ouvindo esta mensagem. Muitos estão atravessando desertos, muitos estão enfrentando batalhas internas e externas. Mas eu clamo: derrama uma fé sobrenatural sobre cada coração. Fortalece os cansados, renova os que estão abatidos, restaura a esperança dos que já não acreditavam mais. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para mudar cenários, para abrir portas que ninguém pode fechar, para ressuscitar sonhos que pareciam enterrados. E mesmo que os olhos não vejam, eu escolho crer que o Senhor já está agindo. Coloque em nós, Senhor, uma fé inabalável. Que possamos dizer como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Senhor, que a Tua presença seja mais forte do que qualquer medo.
Que a tua voz seja mais clara do que qualquer dúvida. E que a tua promessa seja mais real do que qualquer circunstância. Eu te agradeço porque sei que o Senhor já ouviu a nossa oração. E ainda que eu não veja, eu já tomo posse da vitória, porque eu não ando pelo que vejo, mas pelo que creio. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, se você sentiu paz, esperança e força enquanto orava comigo, é porque Deus está confirmando no seu coração que Ele tem cuidado da sua vida. Por isso, eu quero te pedir algo especial: não deixe essa palavra morrer aqui. Se inscreva no canal agora mesmo, porque aqui você vai encontrar mensagens que alimentam a fé, orações que fortalecem a alma e reflexões que vão te ajudar a caminhar com esperança, mesmo nos dias difíceis. Ative também o sininho das notificações, para não perder nenhum conteúdo que vai abençoar a sua jornada. E se essa oração te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode ser a resposta de fé para alguém que está à beira de desistir. Lembre-se, andamos por fé e não pelo que vemos. E essa fé vai te levar além do que você imagina. Meu irmão, minha irmã, agora chegamos a uma parte fundamental dessa mensagem. Até aqui nós refletimos sobre a importância de andar por fé e não pelas aparências. Oramos, entregamos nossos medos diante de Deus e pedimos força para acreditar mesmo quando os olhos não veem. Mas eu quero te mostrar agora exemplos vivos, registrados na Bíblia e também na vida prática, de pessoas que escolheram caminhar pela fé e viram milagres acontecerem. Porque a fé não é um conceito abstrato. A fé é um poder ativo, capaz de mudar histórias, reconstruir destinos e transformar pessoas improváveis em instrumentos de vitória. Comecemos por Abraão. Imagine um homem idoso, sem filhos, sendo chamado por Deus para sair da sua terra e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Humanamente, isso seria loucura. Mas Abraão creu. Ele deu passos sem ter mapa, confiando apenas na voz de Deus. E porque andou pela fé, ele se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando biologicamente tudo dizia que era impossível. A vida de Abraão nos ensina que a fé não olha para os limites, mas para o Deus que não conhece limites. Depois temos Moisés. Um homem que dizia não saber falar bem, inseguro, escondido no deserto. Aos olhos humanos, ele jamais seria capaz de liderar um povo inteiro. Mas Deus o chamou. E pela fé, Moisés enfrentou Faraó, estendeu o cajado diante do mar e viu as águas se abrirem. Olhos naturais viam escravidão, perseguição e morte. Mas os olhos da fé viam libertação e promessa. É exatamente isso que acontece quando escolhemos confiar no que Deus diz, e não no que a realidade mostra. E quem poderia imaginar que um simples pastor de ovelhas derrotaria um gigante temido por todo um exército? Davi não tinha aparência de guerreiro, não tinha a armadura mais sofisticada, não tinha o tamanho de Golias. Mas ele tinha fé. Enquanto os soldados tremiam diante da aparência do gigante, Davi enxergava com os olhos da fé um Deus maior do que qualquer inimigo. Foi essa fé que o levou a vencer e, mais tarde, a se tornar rei de Israel. Daniel também é um exemplo poderoso. Ele não negociou sua fé, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões. Os olhos humanos viam apenas a sentença de morte. Mas Daniel confiou que Deus estava com ele. E o que aconteceu? Os leões não tocaram nele. A fé fez dele testemunho vivo de que Deus honra aqueles que permanecem firmes. E como esquecer da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo, rejeitada, sem esperança aos olhos dos homens. Mas ela ouviu falar de Jesus e creu: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ela rompeu barreiras, venceu a multidão, estendeu a mão com fé, e foi curada instantaneamente. Essa mulher nos mostra que a fé é capaz de transformar anos de dor em um instante de milagre. E talvez você pense, mas isso foi na Bíblia, e hoje? Meu irmão, minha irmã, os milagres não ficaram no passado. Deus ainda honra a fé daqueles que confiam. Quantas pessoas você conhece que, contra todas as expectativas, venceram? O empresário que começou do zero, sem recursos, mas acreditou e prosperou. A mãe solteira que criou os filhos sozinha, confiando em Deus a cada passo, e hoje vê a promessa se cumprir na vida deles. Aquele que enfrentou uma doença considerada incurável, mas pela fé e perseverança hoje está de pé, testemunhando o poder de Deus. Esses exemplos reais nos mostram que a fé não é teoria, é prática. E cada vez que você escolhe confiar, você está semeando milagres para a sua vida. Agora, pense comigo, qual é a área da sua vida que mais te desafia hoje? Qual é o gigante que está diante de você?
Qual é o mar vermelho que parece não abrir? Qual é a cova de leões que tenta te assustar? Talvez seja uma dívida, uma enfermidade, uma porta fechada, um relacionamento destruído. Mas eu quero que você declare com fé: eu não ando pelo que vejo, eu ando pelo que creio. A fé te leva a olhar para o impossível e dizer: eu sei em quem tenho crido. A fé te sustenta nos dias em que tudo parece ruir. A fé é o que transforma derrotados em vencedores, escravos em libertos, improváveis em escolhidos. Por isso, não permita que o medo defina seus passos. Não permita que a ansiedade dite o ritmo da sua caminhada. Coloque seus pés sobre a rocha da fé, porque é essa rocha que não se abala. Se essa mensagem está fortalecendo seu coração, eu quero te pedir algo agora. Se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões como essa, cheias de fé e esperança. Ative o sininho, porque cada vídeo pode ser exatamente a resposta que você está precisando em um dia difícil. E compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir. Talvez você seja um instrumento que Deus quer usar para renovar a fé de alguém que já está prestes a desistir. Lembre-se, andar pela fé é escolher acreditar antes de ver. E essa escolha pode mudar completamente a sua vida. Meu irmão, minha irmã, chegamos a este momento tão especial, a conclusão dessa mensagem. E eu quero que você guarde algo no mais profundo do seu coração. A fé não é um sentimento passageiro, é uma decisão diária. Muitos de nós passamos por desertos, enfrentamos gigantes, caminhamos em vales escuros. Muitas vezes, a lógica humana grita dentro de nós: não vai dar certo. Você não vai conseguir. Acabou para você. Mas é exatamente aí, nesse ponto em que parece não haver saída, que a fé entra em cena como um farol que brilha na escuridão. Fé é olhar além da aparência. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Deus não te chamou para ser guiado pelos seus olhos naturais, mas para viver pela confiança em Deus. Quando Paulo escreve em 2 Coríntios 5 verso 7 que andamos por fé, e não pelo que vemos, ele está nos dizendo que a vida cristã não se limita ao que é palpável, mas é sustentada pelo invisível. É como atravessar uma ponte coberta pela neblina. Você não vê o final, mas confia que a ponte foi construída para te levar em segurança. Assim é a nossa vida com Deus. Muitas vezes não enxergamos o próximo passo, mas confiamos que Ele já construiu o caminho. A ansiedade não tem a última palavra. Sei que você, talvez, esteja carregando ansiedade sobre o futuro. Talvez seja em relação às finanças, à família, à saúde ou a um sonho que ainda não se cumpriu. A ansiedade tenta sufocar nossa alma, dizendo que não vai acontecer, que o amanhã é incerto demais. Mas a fé nos liberta. Porque a fé nos lembra que o amanhã já está nas mãos do Senhor. Enquanto você perde o sono preocupado, Deus já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Enquanto você ora com lágrimas, Ele já está escrevendo a resposta. A fé é um convite para descansar, mesmo quando as ondas batem forte. Fé que move montanhas. Jesus disse em Mateus 17 verso 20, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Veja, não é o tamanho da fé que importa, mas a direção da fé. Se a sua fé está colocada em Deus, até o menor grão é suficiente para mover as maiores montanhas. E talvez hoje a sua montanha seja uma dívida, um diagnóstico, um coração quebrado. Mas eu declaro em nome de Jesus, essa montanha vai se mover, porque o Deus que você serve é maior que qualquer obstáculo. Agora eu quero que você compreenda algo poderoso. A sua história não termina no capítulo da luta. A fé que você escolhe hoje será o testemunho que outros ouvirão amanhã. Assim como Abraão, Moisés, Daniel, Davi e tantos outros se tornaram exemplos vivos de fé, você também está sendo preparado para se tornar testemunho. Amanhã, alguém pode olhar para sua vida e dizer, se Deus fez na vida dele, Ele pode fazer na minha também. Senhor amado, eu peço agora por cada vida que acompanhou essa mensagem até o final. Pai, que essa palavra não seja apenas ouvida, mas vivida. Que o coração desta pessoa seja cheio de paz, esperança e confiança em Ti. Que toda ansiedade caia por terra, que todo medo seja silenciado, e que uma fé renovada se levante dentro dela. Declaro que a partir de hoje, cada passo dado será sustentado pela fé no Senhor, e não pelas circunstâncias. Em nome de Jesus, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, antes de você sair, eu quero te fazer um convite especial.
Se essa palavra falou ao seu coração, se ela trouxe esperança, conforto e força, se inscreva agora no canal. Ative o sininho para receber cada nova mensagem, porque Deus ainda tem muito a falar com você através dessas reflexões. E não pare por aqui, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Você pode ser o canal de Deus para renovar a fé de alguém que está à beira da desistência. Aqui, neste canal, nós caminhamos juntos. Aqui é um espaço de fé, de oração e de esperança. E eu quero que você lembre sempre, você não anda sozinho, você anda pela fé. Mesmo quando não vê, Deus está agindo. Mesmo quando não entende, Ele está no controle. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele já preparou o caminho. Então, firme-se na promessa, andamos por fé, e não pelo que vemos. Esse é o segredo que vai te sustentar até a vitória final.